Olá, gente, eu sou a doutora Aniele, neurologista, e nesse vídeo vamos falar sobre sinais e sintomas de alerta para o transtorno do espectro do autismo. Primeiramente, gente, eu queria que vocês entendessem, então assim, o slide que aparece aqui para mim no computador vai aparecer para vocês na tela. Então, a gente precisa entender algumas questões sobre o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, tá? Então, primeiro, que existe uma grande diversidade de sintomas em intensidade variada, né? Que vai se combinar aí de diferentes formas. Então, não existe isso de dizer, se anda na ponta dos pés, é autista. Se faz contato visual, não é autista. Não vai ser um sintoma presente ou um sintoma ausente que vai fechar o diagnóstico, gente. Isso é muito importante deixar claro, tá? A gente tem que observar a criança, né? Porque a finalidade dessa aula é mostrar sinais e sintomas em crianças, na primeira infância, mais especificamente. Então, a gente tem que observar essa criança como um todo, tá? E como eu falei, no caso, um conjunto de sintomas que vai importar. E sem falar, né, que existe uma grande variabilidade de apresentação também ao longo do tempo. Gente, é justamente por isso que a gente faz as intervenções. Ao longo do tempo, essa criança ela vai desenvolver de uma forma diferente, né, do típico, mas ela vai desenvolver e pro bem ou pro mal, dependendo dos estímulos, né, dependendo do ambiente, tá? Então, por isso que é sempre importante a gente frisar que a gente intervém, né, do ponto de vista de terapia, estudo, justamente porque essa criança ela tem muita capacidade de evoluir, tá, gente? Do mesmo jeito que assim, se essa criança ela não tiver o estímulo adequado, infelizmente ela pode apresentar regressões. Então, por exemplo, para vocês entenderem, paciente que, não tem seletividade alimentar, doutora, eu não preciso me preocupar, meu filho come de tudo. Ok, mas continue sempre investindo, oferecendo de tudo, sempre avaliando questões sensoriais, limitações sensoriais. Por quê? A gente pode ter regressões, gente. Uma criança, por exemplo, que com 2, 3 anos não tinha seletividade alimentar, aos 4, 5, 6 anos pode apresentar essa seletividade, ok? E por último, que existem sintomas semelhantes a outros transtornos. Sim, tem muito paciente que chega para mim, né, com seletividade alimentar, por exemplo, e um quadro de TDAH, mas que vem para mim com a suspeita de autismo pela seletividade alimentar ou por alguma questão sensorial, né? Pacientes com TDAH, eles também podem ter o que a gente fala de transtorno do processamento sensorial, então sensibilidade auditiva e, enfim, outras questões sensoriais. Então, a gente precisa entender que esses sintomas, eles se, misturam também com outros transtornos do neurodesenvolvimento. Por isso que o olhar do especialista faz toda a diferença, claro, na hora de fechar um diagnóstico, mas você que está aí na linha de frente do território tem condições sim de observar alguns sinais e sintomas que são de alerta, né, para esses transtornos, e é justamente o que a gente vai falar nessa aula, tá? E antes de irmos diretamente para os critérios diagnósticos, vamos deixar claro o seguinte: o diagnóstico de autismo ele é clínico, não existe um exame complementar para diagnosticar o autismo, tá? Mas claro que existem algumas condições, alguns sintomas que a gente precisa realizar ou um exame de imagem, por exemplo, uma ressonância, uma tomografia, ou até um eletroencefalograma, pacientes, né, que têm suspeita de crise convulsiva associadas. Ou enfim, exames laboratoriais, né, principalmente pacientes que têm seletividade alimentar, enfim, os exames complementares, eles existem, a gente muitas vezes pede, mas não para diagnosticar o autismo, mas sim para ou eliminar outras condições que podem estar associadas, ou para entender melhor algum sintoma, por exemplo, um paciente que tem um atraso motor muito além do que é esperado para o autismo apenas, então ele pode ter alguma condição associada, enfim, mas é preciso deixar claro, né, que esse diagnóstico ele será clínico a partir da observação de um profissional habilitado. Vamos agora falar dos critérios, né? Então, quando a gente sempre fala, né, DSM, ao que a gente está se referindo, tá, gente? É ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, o mundo olha para esse manual como um guia, tá? E nesse guia existem critérios A e critérios B
na hora de fazer o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Os critérios A precisam ser todos preenchidos e os critérios B não necessita que todos sejam preenchidos. São 4 critérios e desses 4, 2 precisam ser preenchidos, ok? Critérios do grupo A. Lembra o que eu falei? Todos os 3 precisam estar presentes. Então temos, acompanha aí comigo, déficit na reciprocidade socioemocional, déficit nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social e déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Bora destrinchar cada um deles para vocês entenderem como eles podem se manifestar na prática. Déficit na reciprocidade socioemocional. Como a gente pode ver isso, gente, na criança pequena? Então, por exemplo, quando você chama uma criança pelo nome e ela não responde, tá? Isso é quando não está presente até os 9 meses, é um sinal de alerta. Com 6 meses, por exemplo, ela já pode olhar quando chamada pelo nome, né? Mas claro que é assim, veja, lembra que quando a gente fala, né, de neurodesenvolvimento, não existe uma idade fechada, com 6 meses tem que olhar. A gente deixa uma margem, porque cada criança tem seu tempo, ok. Cada criança tem seu tempo, mas dentro de uma margem de normalidade, vamos dizer assim. Então, se uma criança com 6 meses você chama, não olha, você, nossa, o que será que está acontecendo? Mas se ela, até os 9 meses ela atinge essa habilidade, ok, tá dentro ainda do esperado, tá certo? Então, sempre que eu for falar para vocês nos sintomas, eu vou colocar até tal idade, porque é dessa forma que a gente avalia o neurodesenvolvimento, dentro de uma margem, né, de segurança, de normalidade, vamos dizer assim, para adquirir aquela habilidade, tá certo? Então, até os 9 meses você chama, não olha, né? Não demonstra expressões faciais como feliz, triste, zangado, surpreso. Então, até também os 9 meses de idade é um ponto assim bem característico, né? Que você vê as expressões faciais, elas não são de acordo com as emoções. Não joga jogos interativos simples, como brincar de se esconder até os 12 meses de idade. Então é aquele brincar, né? Bem simples. Escondeu. Cadê fulaninho? Achou! Então, esse brincar que é simples, né, gente? A criança ri, e aí com uma brincadeira tão simples dessa, você consegue ver a expressão facial, você consegue ver o entendimento da criança diante dessa interação. E a criança imita, né, também. Cadê fulaninho? Aí ele bota a mãozinha no rosto. Achou! Então, se a criança não adquiriu essa habilidade até os 12 meses, é um sinal de alerta, tá? Não percebe quando os outros estão magoados ou tristes, né? Aos 24 meses de idade, que seria, no caso, 2 anos. Então, até 2 anos de idade, a criança pode adquirir essa habilidade. Você vê que o bebezinho, às vezes, você tá chorando e ele não entende, mas, né? Você pode chorar, mas dependendo da idade, já chega e diz: mamãe, o que aconteceu? Você tá triste? Né? Quando tem já a fala muito bem desenvolvida, né? Fala todo esse texto, mas até antes disso, quando a fala ela não é tão desenvolvida, mas a criança, ela consegue perceber, né? Com 2 anos de idade, ela já fala frases curtas, então ela consegue mostrar para você que ela entendeu que você tá triste, que você tá chorando, ok? E, por exemplo, a criança que tem dificuldade para entender os sentimentos das outras pessoas ou falar sobre os próprios sentimentos, né, aos 36 meses de idade ou mais, porque assim, essa questão de falar sobre os sentimentos também tem algumas limitações, né, gente? Porque a fala, né, a forma como você interpreta e como você fala também está ligado ao desenvolvimento da criança, né? Mas quando ela já consegue falar palavras soltas e falar o triste, e falar frases curtas,
ela já consegue expressar pra gente um descontentamento e um sentimento, ok? Vamos agora para o déficit nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social. Então, o que seria isso? Por exemplo, o paciente que evita, né, a criança, enfim, que evita ou não mantém o contato visual, a criança que usa poucos gestos com 12 meses, então com 1 ano de idade, quando a gente vê uma criança, manda beijo, dá tchau, aponta pra mim, o que você precisa? Então, uma criança com 1 ano de idade, né, ela balbucia tudo, mas muitas vezes, né, na maioria das vezes ela não vai conseguir falar exatamente o que ela quer, mas ela aponta, né, então ela manda beijo, ela dá tchau. Isso são gestos, são formas, gente, de interagir. Lembra que não é só a fala que faz com que a gente se comunique. A gente se comunica com o olhar. Então tem muitas mães, né, que depois que a gente faz o diagnóstico dos filhos, elas lembram, né, olha, realmente eu dava de mamar e ele não olhava para mim. Porque o olhar ali na hora do mamazinho é uma forma de comunicação, tá? Então, mas de uma comunicação não verbal, que é o critério justamente que a gente está avaliando aqui. Então, a questão do contato visual, a questão dos gestos, que tem que estar presente, né, numa criança de 1 ano de idade. Então, se é uma criança com mais de 1 ano e não realiza esses gestos, é um sinal de alerta. Uma criança que não aponta ou não olha para o que a gente aponta aos 18 meses. E esse ponto é bem importante. Uma criança que usa o corpo de outra pessoa como instrumento, isso é altamente sugestivo, da gente, assim, investigar para o transtorno do espectro do autismo. E o que significa isso? Não é a criança que, assim, tem um brinquedinho ali em cima. Ela pega na sua mão, te chama para o local onde está próximo o brinquedo e aponta, ó, indicando, eu quero aquele. Não é isso, tá? É a criança que tem algo aqui ao seu alcance, tem algo aqui ao seu alcance. Vamos dizer que a criança, ela pode vir aqui do meu lado e prontamente pegar o que ela quer. Vamos dizer que ela quer o celular, mas aí ela não faz isso, porque está ao alcance dela. O que ela faz? Ela vai pegar o meu membro para eu pegar o celular e para ela pegar o celular da minha mão, tá? Isso é usar o meu membro como instrumento. É um sinal, assim, altamente sugestivo, um sinal de alerta. A gente precisa investigar. Número 3. Agora vamos falar dos déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, tá, gente? Então vamos lá. Uma criança que até os 18 meses não desenvolveu a habilidade de compartilhar interesses com outras pessoas. É o que eu sempre escrevo no laudo, né? Não tem atenção compartilhada, que é aquela atenção triangulada. É assim, a criança, ela tem algo muito do seu interesse, então um brinquedo, uma bola, e aí ela pega a bola, e aí olha para você, e aí olha para a bola. Veja que ela faz esse triângulo, né? É você, objeto, criança. Então, isso é a atenção compartilhada. Veja que ela se comunica com o olhar. Ela tá mostrando que ela tá gostando muito daquela bola, né? Então, a criança que não tem essa habilidade, né, não compartilha interesses com outras pessoas até os 18 meses, isso é um sinal de alerta, né? Criança que não finge durante o brincar até os 30 meses ou 2 anos e meio. Então, é aquela criança que você fala, olha, dá gagal pro neném, e aí gagal pro neném, então finge, bora fazer uma comidinha, e aí a criança às vezes mal fala e tá ali fingindo fazer a comidinha. Então, por isso que o fingir durante o brincar é tão importante para o desenvolvimento da criança, né, gente? Às vezes a gente quer, eu quero tal brinquedo super moderno e que né, promete muita evolução cognitiva. E aí, gente, a gente deixa de brincar, de imaginar com a criança. E isso é tão importante no desenvolvimento, tá? Veja que é um marco, é por isso que ele tá aqui, tá? Então, crianças que não fingem
durante o brincar até os 30 meses é um sinal de alerta, tá? Criança que não joga jogos com troca de turno, tomada de turno, que a gente fala até os 60 meses, que seria até 5 anos. Então é aquilo, né? Minha vez, sua vez. Então a criança que não entende esse comando, né, essa troca de turno até os 5 anos de idade é um sinal de alerta. E crianças que mostram, né, pouco interesse com os pares da mesma idade, tá? Então, às vezes a gente até... Os pais até falam, nossa, não, mas ele brinca com outras crianças. Aí eu falo, faça um vídeo dele brincando. E aí você vê aquela criança, ela até fica próxima de outras crianças, mas você vê que ela não está interagindo com aquelas crianças, ela corre perto, mas parece que ela não entende a brincadeira, ela não entende a dinâmica, ela não chama a outra criança para brincar, ou até assim, também não responde quando é chamado para brincar, porque tem também as crianças mais tímidas, né, que assim esperam que o outro chame para brincar, mas quando chama brinca e aí se enturma e aí desenvolve, né? Então essa questão de não interagir com os pares, gente, é bem importante, e com os pares, veja, porque quando a gente fala pares é da mesma idade, né? Porque é muito importante essa interação na mesma faixa etária. Porque é uma interação que é diferente quando a criança é mais velha ou quando a criança é mais nova, ou até com o adulto em si, com a mãe, com o pai, tá certo? Então, por isso que o ponto, né, importante aqui que a gente tá frisando é a interação com os pares da mesma idade, ok? Pronto, gente, finalizamos os critérios do grupo A, né, que são os critérios que falam justamente dos déficits na comunicação e interação social, e aqueles 3 critérios precisam estar presentes para a gente fazer o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Agora vamos mudar aqui para os critérios do grupo B. Nesse caso, né, que a gente tem 4 critérios, a gente precisa apenas de 2, né? A criança pode ter mais, mas assim, pelo menos 2 para poder fechar o diagnóstico. Então acompanhem aí comigo. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. O que seriam isso, né? Então vamos lá. Movimentos ou uso de objetos ou fala estereotipadas. A gente vai entender melhor já sobre isso, tá? Insistência nas mesmas coisas, uma adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Interesses fixos e altamente restritos, que são anormais, tanto intensidade, né, ou foco, ou nos dois, né? E a questão de hiper ou hiporresponsividade a estímulos sensoriais ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente, ok? Então, a gente precisa, né, de pelo menos 2 desses 4 critérios para fechar o diagnóstico. Simbora então entender o primeiro critério, né? Movimentos estereotipados ou uso de objetos de forma estereotipada ou fala estereotipada. Primeiro vamos entender o que é estereotipia, né, gente? Significa basicamente algo que é padronizado, que é sempre da mesma forma, né? De uma forma simples para vocês entenderem. É algo que é feito sem muita variação. Então, o que seria estereotipias dos movimentos? Um bem conhecido é o flapping, que é o movimento, né, de balançar de forma repetida as mãos. Geralmente, esse movimento estereotipado ele se apresenta, né, no momento que a criança tem alguma oscilação emocional, tanto emoção positiva quanto negativa. Então, se tem uma frustração, pode aparecer o flapping ou outro movimento estereotipado. Ou se fica muito feliz, chegou o brinquedo que ela queria, e aí o balançarzinho das mãos, que pode ser esse movimento. Pode ter um movimento torsional também, então existem algumas variações, tá? A marcha digitígrada, né, ou em equino, que é o andar na ponta dos pés, que na pontinha, né, sem tocar o calcanhar no chão, tá? E que vale a gente ressaltar, gente,
que pode ser completamente normal, né? Então, fazer parte do desenvolvimento de uma criança típica até os 3 anos de idade. Por isso que eu falei aquela frase, né? Se anda na ponta dos pés, é autista. Isso não é verdade, tá? Movimento giratório, né, do corpo, ou balançar o corpo, né, geralmente para frente, para trás. Então, são movimentos, vejam, estereotipados, ou seja, repetitivos, as variações são poucas e geralmente, como eu falei para vocês, eles se apresentam em momentos de oscilações de humor, oscilações emocionais, tá certo? Estereotipias no uso de objetos. Então, é a criança que ela brinca, que a gente fala, brincar estereotipado. Então, brinca alinhando, empilhando, isso de forma repetitiva sem uma função, né, gente? Porque, para vocês entenderem, eu sempre dou esse exemplo pros pais. Dia desse, né, dia desse não, já faz um tempo, ela era mais novinha, eu cheguei na cozinha, tinha um bocado de pacote de feijão, de arroz, tudo alinhado. E aí eu perguntei, mamãe, o que tá acontecendo aqui? Ela, mamãe, é a passarela. É a passarela das bonecas. Então veja que é um alinhar que às vezes a gente assusta, assim, quem não conhece, mas veja que não é um alinhar por alinhar, né? Existe uma função. Então tem o trenzinho que ela faz com a comidinha, é o trenzinho, tá? Então, para vocês entenderem o que significa esse brincar estereotipado, é um brincar sem função, gente. E aí é que vem o alinhar objetos, né? Classificar também. Tem crianças que tudo categoriza por cor, por tamanho, né? A criança, basicamente, como eu coloquei aqui para vocês, a criança que realmente ela não brinca de forma funcional, ela pega um carrinho e ao invés de brincar, né, com o carrinho, ela gira o carrinho, vira o carrinho, né, e vai girar a rodinha, porque aquilo é mais interessante para ela. Veja que é um brincar sem funcionalidade, ok? E repetitivo, né, estereotipado, como a gente está colocando aqui. Estereotipias de fala, né, então a gente tem a ecolalia, né, que é o repetir, quando a gente fala assim, né, por exemplo, qual o seu nome? E a criança repete na mesma entonação, qual o seu nome? Então veja que a ecolalia ela tem um padrão também em relação à entonação, né? Ela não está perguntando de volta qual o meu nome, ela simplesmente está repetindo a frase que eu falei. Essa é uma ecolalia imediata, por exemplo, que ela repete exatamente na hora que o profissional fala, o pai, enfim, ou quem tiver com ela, né? E lembrando que ecolalia, né, até certa idade, então aí depois dos 2 anos de idade não é para ter ecolalia, tá? A gente para investigar esses pacientes que têm ecolalia depois dos 2 anos de idade. Mas até os 2 anos de idade, gente, a criança ela aprende a falar repetindo o que a gente fala, né? Então, entendam que assim, tem algumas questões que fazem parte do desenvolvimento típico, tá? Mas quando eles fogem daquela faixa etária de segurança, digamos assim, né? Aí a gente realmente vê como sinal de alerta, ok? Então, estereotipia de fala também, existem alguns sons estereotipados que também podem estar presentes, né, em pacientes, são sons bem repetitivos e que podem estar presentes, por exemplo, naqueles quadros dos mesmos movimentos estereotipados, né, quando a gente tem alguma oscilação do ponto de vista emocional. Ok, então, gente, e aí lembrar aqui que eu gosto de frisar, por isso que eu pontuei que o andar na ponta dos pés, né, ele pode ser também uma questão sensorial. Por isso que, além de, claro, motora em si, porque pode ser uma questão ortopédica também, e aí, assim, por isso que é sempre importante a gente avaliar esse andar na ponta dos pés, mas não estereotipar, dizer que todo andar na ponta dos pés é autismo, tá certo? Existem várias questões que podem estar impactando naquele sinal, naquele sintoma, e aí cabe ao profissional entender, olha, é uma condição mais sensorial, não, é uma estereotipia, só aparece quando tem oscilação emocional, ou é realmente alguma alteração ortopédica que precisa que um ortopedista esteja junto, né? E até também, veja, na maioria das vezes, gente, o ortopedista ele precisa estar junto sim, a criança que ela passa muito tempo
exemplo, na ponta dos pés, vai ter encurtamento de tendão, enfim. E várias outras questões que a gente precisa desse acompanhamento multi, né? Às vezes de mais de um profissional médico, mas também sempre, claro, dos terapeutas. Vamos agora para o número 2, tá? Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Então vamos lá, gente. É aquela criança que apresenta um sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças na rotina, né? Então eu tinha, por exemplo, um paciente que ele tem uma rigidez cognitiva, assim, absurda. E aí a rua tava com, do local do atendimento, tava com uma construção, né? Teve que mudar o roteiro, entrando por outra rua, acabou. Nesse dia essa criança não conseguiu fazer nenhuma intermissão, ficou totalmente, enfim, desregulado, porque a rigidez cognitiva faz isso, né, com que a criança, ela tem um sofrimento, e a criança sofre, gente, não é besteira, né? Eu costumo dizer que é um perfeccionismo multiplicado por 1.000.000, assim, né? Porque é um sofrimento, e que a gente vê um sofrimento. Tem uma criança minha, por exemplo, né, que ela pinta divinamente bem, mas ela não pode sair um risquinho do que foi planejado. E se você for pintar com ela e você não pintar tão bem quanto ela, eu, por exemplo, não pinto tão bem quanto ela, assim, ela se desregula e traz um sofrimento tão grande para ela, que veja que isso bloqueia a criança de aprender, né, enfim, e até de errar, né, gente? É errando que a gente aprende. Então é um sofrimento muito grande para essas crianças, tá? Então, esse sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, né? Dificuldade com transições, que é a mesma coisa, esse padrão rígido de pensamento e comportamento. Tem muita criança que, quando ela não é verbal, né, ou é muito pequenininha, você diz, nossa, mas ele começou a chorar do nada. E aí depois a mãe diz, meu Deus, depois foi que eu fui entender, é que eu tinha trocado a mamadeira. A mamadeira dele é essa. Aí, como tava velha, eu comprei uma nova, mas trocou a mamadeira, ele não quis comer e só chorava e eu não entendia. Então, vejam quanto sofrimento pode trazer para uma criança. Rituais de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho, como eu falei para vocês, tudo dentro desse, né, padrão de rigidez de comportamento, e essa questão de ingerir sempre os mesmos alimentos. Gente, um ponto super importante, a questão da seletividade alimentar, né? Nem sempre é apenas sensorial, a gente pode ter rigidez cognitiva associada, né? Por isso que muitas vezes, para fazer terapia alimentar, a gente precisa, né, do terapeuta ocupacional, do fono, dependendo, né, da questão de musculatura de face que esteja influenciando também, mas também do psicólogo, né? E aí, dependendo do nutricionista, especialista em seletividade alimentar, enfim. Mas o que eu quero dizer é que seletividade alimentar é um conjunto de coisas que pode estar envolvido, sem falar em outras questões, né, médicas, como alergias, enfim, outras questões patológicas que são muito comuns em pacientes autistas, né? Então, só queria frisar isso, que a rigidez de comportamento pode estar muito associada, né, em padrões aí ritualizados na questão de ingerir alimentos, tá? E precisa ser trabalhado também no quadro de seletividade alimentar, precisa ser avaliado e, se for, se estiver presente, trabalhado em quadro de seletividade alimentar. Oh, que bom! Eu vejo forte apego, preocupação com objetos incomuns. Extremamente circunscritos e perseverativos. Número 3, interesses fixos e altamente restritos, que são anormais em intensidade ou foco, tá? Então,
vamos lá, por exemplo, um forte apego ou preocupação com objetos incomuns. Então, veja só, isso aqui gera, né, muita... Às vezes os pais não conseguem entender, porque veja, criança é curiosa. Então, criança ela vai ter interesse em objetos que não sejam brinquedos, né? Então, numa panela. A criança ela quer futucar onde você tá. Então, se você tá na cozinha, ela quer estar lá mexendo nas coisas. Você diz, mas menina, olha os brinquedos. Mas é porque isso também é uma questão assim, né? Que esse sentimento de pertencimento, de estar próximo dos pais, de estar interagindo, isso também é muito importante para a criança. Então, essa curiosidade, ela é normal, ela é típica, tá? Mas o que acontece? Então, quando você vê, por exemplo, que uma criança, ela nunca tem interesse por brinquedos, só por Tupperware, por exemplo. Vasilha, né? Porque, ó, já, né, deixei claro aqui a minha idade falando de Tupperware, né? Vasilha, ou um interesse, assim, muito excessivo numa colher de pau. E aí, para todo canto que vai, precisa ir com a colher de pau na mão. Diferente, né? Nossa, é um sinal de alerta. Eu tô falando isso porque eu tenho pacientes assim. Eu tinha um paciente que ele tinha que andar com um ventiladorzinho. Então, porque ele tinha um forte apego àquele ventilador. Ou então uma fraldinha, meu Deus, tem que ser a mesma fraldinha. A fraldinha ela tá se desfazendo e a criança não quer outra fraldinha, é aquela fraldinha e tá segurando aquela fraldinha a todo momento, por exemplo, tá? Então, gente, são sinais de alerta, ok? E essa questão de interesses, né, bem circunscritos e bem, assim, repetitivos, que a gente fala, né, perseverativos, o hiperfoco, né, gente, que às vezes muitas pessoas usam esse termo de forma inadequada, porque o hiperfoco, ele muitas vezes prejudica o desenvolvimento, né, de uma criança. A gente, claro, pode usar o hiperfoco como uma forma de chamar a criança e para que ela engaje, mas veja que uma criança, ela chega no meu consultório, por exemplo, tem uma sala enorme para ela explorar, para ela brincar, para ela ver novas possibilidades. Meu Deus, novidades, brinquedos novos. Mas a criança ela tem um hiperfoco em bola. Então ela vê uma bola, acabou. Ela só quer aquela bola. Só brinca com aquela bola. E muitas vezes nem de forma funcional. Então veja que o hiperfoco muitas vezes, né, impossibilita aquela criança de desenvolver de forma adequada. Tá? Então, esses interesses excessivamente assim, circunscritos, restritos, eles são prejudiciais e são sinais de alerta, ok? Um hiperfoco comum, um ponto aqui que eu quero frisar e que é algo assim, um sinal bem de alerta, é hiperfoco em letras e números, né? Pacientes com hiperlexia, por exemplo, é um termo designado aí para crianças em torno de 2 anos, ou pouco mais de 2 anos, que aprendem a ler sem nenhuma instrução formal, né? Então, em compensação, tem uma fala atrasada. Então, é assim, uma criança de 2 anos que não fala, mas que tem um hiperfoco, geralmente, né, em letras, e aí, de repente, essa criança passa num letreiro, escola. Como assim, né? Como essa criança, ela não fala de forma funcional, ela tem um atraso na fala e ela já tá lendo, né? Só que, claro, muitas vezes não, né? Quando é bem pequena e tá nesse processo de hiperlexia mesmo, ela não interpreta aquilo, não entende, não dá uma funcionalidade, né? Então, hiperlexia é o nome que a gente dá, né, para essa condição, e é algo assim bem característico, é um sinal bem de alerta, e essa criança ela precisa passar por uma avaliação. E por último, gente, hiporreatividade a estímulos sensoriais, né, ou assim, interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente, tá? Então, é o paciente que apresenta uma indiferença, por exemplo, em relação à dor, em relação à temperatura, respostas exageradas a alguns tipos de sons. Então, essa sensibilidade auditiva muitas vezes não é a qualquer som, tá? Então, respostas exageradas a alguns tipos de sons, comportamentos inadequados, né, como cheirar ou lamber objetos de forma excessiva,
Claro que numa faixa etária que a gente não esteja mais esperando esses comportamentos, porque claro que assim, quando a criança ela tá descobrindo o mundo, né, ela tá na fase oral, ela tudo vai levar para a boca, né? O brinquedinho vai para a boca. Então, quando a gente já ultrapassou essa fase e esse paciente ele tem, né, um comportamento aí de cheirar de forma excessiva, de lamber objetos de forma excessiva, fascinação por luzes, por movimento é bem comum, né, máquina de lavar, aquelas máquinas que tinham, né, aquela bola na frente, que depois até voltou, né, enfim, a de lá de casa não é dessa, mas assim, que ficava girando e a criança ali fixada na máquina de lavar, ou então ventilador, né, a criança olhando para o ventilador, que é o movimento, enfim, do repetitivo, né, do girar. Fascinação por luzes também. Eu tenho um luxo no meu consultório que, assim, ele é bem estratégico. E aí a criança, ela entra e aí fica, ó, de olho naquele lustre. Mas, caramba, tem tanto brinquedo na minha sala. Mas ela tá olhando pro lustre. Dificuldade em questões relacionadas à higiene. Então aqui eu coloquei, né, o cortar cabelo. É bem típico, às vezes é o barulho da tesoura, às vezes é o barulho da máquina, às vezes é a questão do cabelo, às vezes, enfim, são tantas as questões, né, gente? E muitas vezes essas crianças ainda são muito pequenas, né, não conseguem verbalizar, então é um sofrimento muito grande, muitas vezes a gente precisa até fazer, né, terapia, mudanças ambientais para que o corte de cabelo não seja um sofrimento, mas aí não só o corte de cabelo, em relação a tudo, né, banho, o próprio banho. Banho, cortar unhas é sempre um tormento para todo mundo, mas, né, tem a faixa etária também, então cortar unhas, escovar os dentes, enfim, tudo de higiene, porque o que acontece? É esse transtorno do processamento sensorial. Então, algo sensorial que para uma pessoa típica, né, não causa desconforto, nesses pacientes atípicos que têm o transtorno no processamento sensorial, gente, aquilo gera um desconforto a ponto de gerar dor, né? Então, quando uma criança ela tá num ambiente que aquele som, por exemplo, ele tá gerando um desconforto a ponto de gerar dor e ela faz isso aqui, ela chora, ela tá em sofrimento, tá? A questão da dificuldade com os parabéns, né? Então, é algo... Veja que não é, enfim, né, como eu coloquei, um ruído, é específico o parabéns, é específico naquela mesma frequência, porque às vezes a mãe fala, olha, mas quando eu boto o parabéns pra você na galinha pintadinha, ele fica de boa. Mas é justamente aquele movimento repetitivo, né, aquele ruído específico, aquele barulho específico daquele momento de várias pessoas juntas. Por isso que quando a gente faz, né, ou mais fraquinho, ou, né, o parabéns assim, de uma entonação melhor, ele é muito mais bem tolerado. Ok, gente, então assim, lembrando que desses critérios B, a gente não precisa preencher os 4, né? Se a gente preenche pelo menos 2 desses quatro critérios, juntando com os 3 critérios A já preenchidos, a gente consegue fechar o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Aí eu tiro esse aqui que aí não precisa mais, porque aí vai ser... Gente, é claro que eu não quero, né, com essa conversa aí muito rápida, que ninguém saia fazendo diagnóstico de autismo por aí. A gente tá falando de algo muito sério, né, que, enfim, ultimamente a gente vem tendo muitos problemas com diagnósticos mal feitos, com pacientes mal conduzidos, e não é isso que a gente quer com esse vídeo. Tá? Com esse vídeo, como eu falei para vocês, eu quero pontuar de forma simples, né, e de forma exemplificada alguns sinais, sintomas de alerta
para que vocês consigam identificar já na criança pequena, entender que tem algo que não está típico. Nossa, isso aqui não está de acordo com o neurodesenvolvimento típico, então merece um olhar diferenciado, merece uma intervenção, merece um encaminhamento, tá, gente? Então, essa é a nossa ideia e eu espero que vocês tenham gostado.